que eles vão perdendo força, vão perdendo fibras musculares, e quanto mais o tempo passa, pior é para você. Por isso que eu digo, o tratamento da artrose no joelho não pode ser deixado para depois. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Fique Boa do Joelho com a Aline, episódio número 6. Aqui você aprende como o caminho para ficar boa da artrose no joelho e poder voltar à vida normal. E isso em casa e sem remédios. Aqui é a Aline, eu sou fisioterapeuta e no programa de hoje eu vou responder as suas principais dúvidas com relação à artrose no joelho e ao tratamento que você precisa fazer para conseguir ficar boa do joelho e voltar à vida normal. Então, muito provavelmente, pelo menos uma dessas perguntas é a mesma pergunta sua, que eu vou responder aqui, né? As perguntas que me mandam lá na minha audiência. E todas essas respostas que eu vou dar hoje vão te ajudar de alguma forma a você entender melhor esse processo de tratamento e como fazer, qual o caminho que você precisa percorrer para conseguir ficar boa do joelho e voltar à vida normal. Então, preste atenção em todas as respostas, que elas serão muito importantes e vão te ajudar, sim, nesse processo de retorno à vida normal. Vamos lá. A primeira pergunta que eu recebi mais recentemente foi essa daqui. A Jerusa perguntou: Aline, me tira uma dúvida. Artrose com o joelho valgo afina a perna? O joelho valgo é aquele joelho torto para dentro. Porque percebo as minhas pernas afinando, só está ficando músculos e veias. É normal disso acontecer? Essa pergunta, ela é muito importante mesmo. Por quê? Vou deixar ela um pouquinho mais aqui para vocês verem. Realmente acontece uma perda de força muscular muito forte quando a gente tem artrose no joelho. E por que é que isso acontece? Deixa eu te responder melhor. A dor, quando você sente muita dor por muito tempo, ela causa uma inibição artrogênica que faz com que o músculo não consiga mais se contrair adequadamente. Então, digamos que ele contraía com bastante força, e a partir dessa dor crônica prolongada, esse músculo vai perdendo essa capacidade de contrair dessa forma. O que é que vai acontecer? A fraqueza vai acabar progredindo. À medida que a artrose vai progredindo, que a dor vai ficando cada vez mais tempo no seu joelho, os músculos vão atrofiando, sim, porque eles vão perdendo força, vão perdendo fibras musculares, e quanto mais o tempo passa, pior é para você. Por isso que eu digo, o tratamento da artrose no joelho não pode ser deixado para depois. São muitas consequências que vão piorando a sua situação, vão piorando a sua possibilidade de ter uma vida minimamente adequada, um mínimo de qualidade de vida. Você começa a ter dificuldade de sentar e levantar, começa a ter dificuldade de andar, de fazer as coisas simples do dia a dia, começa a ter medo de sair de casa sozinha. Isso tudo porque a artrose está progredindo, através da dor, principalmente, e da fraqueza que ela causa. Então, isso aí pode acontecer, sim, da perna ir atrofiando. No caso da Jerusa, ela já está vendo até as veias, né, como ela disse, de tanta atrofia. Então, é o que eu recomendo para você. Não deixe o tratamento da artrose para depois. Não importa o quão corrida seja a sua vida. Não importa o quanto de dinheiro que você não tem. Você precisa dar um jeito nisso. Ou por acaso você quer chegar ao ponto de ter que ir para uma cadeira de rodas e ter que ficar fazendo as coisas assim porque não consegue mais nem ficar em pé de tanta fraqueza. Ou quer chegar ao ponto de ter que colocar uma prótese, pagar 20 mil reais na prótese e ainda correr o risco da sua cirurgia não dar certo, da prótese ficar sem dobrar e você ficar o resto da vida com um problema que não tem mais nem jeito, nem tratamento não tem mais. A artrose, pelo menos, tem tratamento, né? Então, não deixe o seu tratamento para depois. E outra coisa, não adianta ficar saindo fazendo qualquer coisa na sequência errada. Se você ficar, meu Deus, eu preciso fortalecer o meu músculo agora mesmo, eu não quero que isso aconteça comigo, e sair daqui correndo para um pilates, para uma academia, não vai dar certo, não vai funcionar. Sabe por que não vai? Porque o seu joelho não está preparado ainda para isso. Você precisa desinflamar o joelho, tirar o edema, o inchaço, aliviar a dor, recuperar adequadamente os movimentos do joelho para aí sim passar por essa fase.
de fortalecimento, que é realmente indispensável no tratamento, mas não dá para começar por ela. Se você começa por ela, você pode se complicar muito. Dá só uma olhada. Então, vamos dar uma olhada no que aconteceu com a Valmira, que entrou nesse desespero de querer fazer logo pilates ou academia, ou seja, o que for, antes do joelho estar preparado. Olha só. Ela falou, ela está dentro do PMA, né, seguindo as fases do tratamento, certinho, bonitinho. E aí, o que aconteceu? Vai ter que voltar para a fase 2. Vou voltar para a fase 2, porque fiz 3 aulas de pilates e meu joelho inchou. Ou seja, bastou ela fazer 3 aulinhas de pilates que conseguiu piorar a situação que ela estava. O joelho estava sequinho, já estava aliviando a dor, e aí teve que voltar praticamente para o começo do tratamento. Na verdade, vai ter que voltar para o começo do tratamento, porque vai ter que tirar um inchaço de lá, e isso acontece no primeiro passo do tratamento, né? Então, não adianta você querer fazer exercício de fortalecimento agora, se o seu joelho não está preparado para isso. É indispensável passar pela sequência correta, tá? Mas, com certeza, depois que passou passo 1 e passo 2 do tratamento, corre para fazer o passo 3 sem perder tempo, sem deixar para depois, para evitar esse problema que a gente acabou de ver de atrofia da musculatura, tá? Quanto mais atrofiada está a musculatura, mais vai demorar para você ganhar força suficiente para voltar a andar normalmente, com segurança, sem medo de cair, voltar a andar sozinha e voltar para sua vida normal. Quanto mais tempo passa de você aí sem fazer nada, sem fazer o tratamento do jeito certo, mais demorado vai ficar você conseguir, através do tratamento correto, voltar à vida normal. Então, é para ontem, certo? Aline, eu não sei como faz esse tratamento e tal. Continua, então, me seguindo aqui nas redes sociais, que eu sempre estou falando sobre isso. E quanto mais você vir essas aulas de orientação, mais você vai entender como isso é possível. Outra pergunta aqui, que é até bem comum. Tenho artrose. Como faço para ter uma vida melhor e sem dor? Praticamente todo dia eu recebo essa pergunta de várias formas diferentes. Como fazer para ter uma vida melhor e sem dor? Primeiro, você precisa parar de cometer os erros que você comete sem nem saber, muitas vezes, dentro do tratamento da artrose no joelho. Inclusive, eu falo bastante sobre isso na minissérie que vai acontecer daqui a algumas semanas. Fica de olho também nas minhas redes sociais para você se inscrever e participar. Quais são os 5 obstáculos que te impedem de ficar boa do joelho e voltar à vida normal? Sim, isso também atrapalha o seu processo de ficar sem dor e ter uma vida melhor. Então, eu posso te dizer aqui, por cima, que fazer tratamentos paliativos não vão resolver o seu problema. Fazer tratamentos alternados de forma avulsa também não vão deixar você boa do joelho para voltar à vida normal. Quer um exemplo? Fazer só fisioterapia, fazer pilates antes do joelho estar pronto, como você viu, ou academia ou hidroginástica, fazer infiltração e ficar contando só com isso, tomar remédio e ficar contando só com isso. Nada disso vai resolver o seu problema, certo? Então, a primeira coisa é você entender que esses tratamentos incompletos não vão te permitir viver uma vida sem dor e uma vida normal a longo prazo, tá? O que mais você tem que fazer? Obviamente, fazer o tratamento correto da artrose no joelho. Tratamento completo na sequência correta, certo? Também vou falar mais sobre isso lá na minissérie. Fica de olho para você participar. Mas, mais uma vez, a base do tratamento vai ser em 4 passos. O primeiro passo, eliminar dor, inchaço e inflamação e passar por toda uma sequência até você conseguir voltar à vida normal, através da recuperação dos movimentos do joelho, certo? Que tem que passar por tudo isso. Outra pergunta. Aline, depois desse tratamento, eu vou conseguir voltar a trabalhar? Eu trabalho fora, não consigo um laudo, pois o médico indica tratamento. Então, essa pessoa está precisando trabalhar fora,
mas está sentindo muita dificuldade porque o joelho não fica bom, né? Então, a pergunta é essa: posso voltar a trabalhar um dia? Como é que eu faço com relação ao meu trabalho? Eu tenho bastante pacientes até que tiveram que parar de trabalhar por causa da artrose no joelho, muita dor, muita dificuldade de ficar em pé por muito tempo, ou de ficar sentada por muito tempo, dificuldade de andar. Então, tudo isso faz com que elas tenham que se afastar do trabalho, sair, né? Ou então, se é obrigada a trabalhar, fica com aquele sacrifício enorme, aquele trabalho dificultoso de ser executado, né? Às vezes limitada. Então, realmente, esse problema precisa ser resolvido. Mas, de antemão, eu posso dizer que sim, você tem toda a condição de ficar boa do joelho e voltar à vida normal. Portanto, voltar a trabalhar se você quiser. Voltar a ter uma renda extra, se você quer trabalhar em casa, fazendo comida para fora, por exemplo, ou se você já tinha um trabalho e tem a possibilidade de voltar para esse trabalho. Pode sim, com certeza. Por quê? Eu estou te dizendo aqui, que quando você passa pela sequência correta do tratamento, você consegue ir eliminando todos os sintomas que você sente agora. Você consegue eliminar a dor, consegue eliminar o inchaço, consegue eliminar a inflamação, consegue eliminar a fraqueza muscular, consegue eliminar a dificuldade de movimentar o joelho, consegue voltar a andar direito, consegue voltar para a vida normal. Só que você tem que ir tratando sintoma por sintoma da artrose. E na sequência certa, como eu já disse. A artrose ela é uma doença que não tem cura, que é progressiva, mas tem como fazer o tratamento de forma a eliminar todos os sintomas. E se você não sente nada, tanto faz você ter artrose, o joelho pode estar acabado lá dentro. Mas se você não sente nada, pouco importa, você vai viver a sua vida, né? Normalmente. E fazer as coisas em casa, normal, tudo direitinho, inclusive trabalhar. Eu tenho uma paciente que já estava há 10 anos com artrose, já tinha tentado vários tratamentos e não conseguiu nada, a Niceia, já até trouxe ela aqui para conversar com a minha audiência e tudo, e ela conseguiu voltar para o trabalho em menos de 3 meses de tratamento. E feliz da vida, porque ela gostava de trabalhar e teve que parar, porque tinha que cuidar do joelho, não aguentava mais. Então, é possível sim, certo? Você só precisa tomar a atitude de começar o tratamento e ir com ele até o fim, até conseguir ficar bom do joelho. Outra pergunta aqui também, muito comum. Deu um estalo no meu joelho e eu não consigo dobrar o joelho porque dói muito atrás. Isso é comum de acontecer porque isso daí é uma crise do cisto de Baker, certo? Quando você sente esse estalo, é porque ele estourou. E quando ele estoura, você começa a não conseguir dobrar o joelho, porque vai inchar, ou na parte mais interna, ou na parte mais superficial do joelho. Então, às vezes, você vê o inchaço, e às vezes você não consegue ver, né? E quando esse inchaço é mais interno, a gente chama de derrame intraarticular, certo? Por isso não consegue dobrar o joelho, a dor aumenta, e o estalo é quando ele estoura, tá? E normalmente ele está localizado justamente atrás do joelho. Por isso, essa dor intensa fica lá atrás. Aline, e como é que eu faço para resolver esse problema do cisto de Baker? Que causa tantos problemas, né? Inchaço, dificuldade de dobrar o joelho, dor aumentada. Infelizmente, o cisto de Baker também não tem cura. E não tem como a gente se livrar dele de uma vez por todas fazendo uma cirurgia, por exemplo. Se o médico vai, abre o seu joelho, tira o cisto, daqui a um mês ele pode estar lá de novo, ele pode se formar de novo. E esse é um problema que é sazonal. O cisto pode se formar e desaparecer sozinho. Ele pode se formar, ficar ali no seu joelho e você não sentir nada. Ele pode se formar e estourar, e aí aconteceu o que aconteceu com esse relato aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver o nome da pessoa que falou. Não dá para ver o nome, mas pode acontecer isso, tá? Todos esses cenários são possíveis. Não tem também como a gente impedir que ele estoure, como a gente prevenir que você entre em crise por causa do cisto.
Tem gente que tem cisto e sabe que tem gente que tem o cisto e não sabe que tem ele. Também é um outro problema grande desse cisto. E o que é esse cisto, na verdade? É uma bolinha de água que se forma dentro do joelho. Quando o joelho fica inflamado por muito tempo, isso vai aumentando a quantidade de água que tem lá dentro do joelho. Uma água que é insalubre, não é o líquido sinovial que é bom para o joelho. É uma água insalubre vinda de um processo inflamatório, digamos assim. E aí, esse acúmulo de água vai fazendo com que essa bolinha se forme, e uma hora essa bolinha de água pode estourar. E aí, esse líquido que estava presinho lá, né, delimitado, acaba se espalhando pelo joelho e causando todo esse problema. Então, se não dá para curar, não dá para impedir que ele estoure, o que é que dá para fazer? Dá para tratar os sintomas, o que ele causa. Então, se ele estourou e causou inchaço, você vai tirar a água acumulada causada pelo líquido, através de drenagem, da utilização correta de compressas, tudo, e até a posturoterapia também pode ajudar para tirar esse excesso de água que a crise do cisto causou. É assim que você consegue conviver com ele. Agora, se você tem o cisto e não sabe o que fazer, não faz a menor ideia do que fazer para eliminar esses problemas que ele causa o mais rápido possível, você está bem complicada nesse caso. Porque esse líquido que estourou, se você não sabe o que fazer com ele, pode acabar acontecendo dele ficar aí muito tempo no seu joelho. E aí esse líquido vai endurecendo cada vez mais, duro, 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 e pode chegar a um ponto de nunca mais esse enrijecimento poder ser solto no seu joelho. Pode acontecer. Quanto mais duro o edema fica, mais difícil fica tirar ele lá, o inchaço. Mais difícil. Às vezes você só consegue indo para uma clínica de fisioterapia, aplicando calor profundo, e às vezes nem isso. E aí, sabe qual é o pior problema disso aí? É que a dor não vai embora mais nunca. E isso é bem preocupante. Se o edema fica duro a ponto de você não conseguir tirar com mais nada, e aquele inchaço fica no seu joelho, não tem mais nada nesse mundo que tire a dor dali. Se o calor profundo não consegue mais tirar, se massagem não consegue tirar, nada tira, vai ficar ali. E isso é muito preocupante, porque tomar remédio não vai adiantar, botar compressa não vai adiantar, vai atrapalhar o resto da sua vida. É mais um motivo pelo qual não dá para ficar adiando o seu tratamento. E digo mais, não dá para ficar leiga, sem saber o que fazer, dependendo de consulta de médico, dependendo de fisioterapia, dependendo disso e daquilo. Primeiro, porque às vezes você vai marcar consulta com o médico, ele só tem agenda para você daqui a 1 mês, 2 meses. A fisioterapia, às vezes você precisa esperar uma vaga na fisioterapia que vive lotada. Aí esse tempo que você está esperando, o inchaço está lá dentro do seu joelho, endurecendo, piorando, e você perdendo tempo. E o pior de tudo, sendo obrigada a conviver com uma dor muito maior, porque não está tendo assistência de um profissional. Né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, quando você não sabe o que fazer, você fica escrava daquele sintoma. Aí você vai ter que conviver com a dor exacerbada atrás do joelho, ao passo que se você soubesse o que fazer, você poderia resolver esse problema assim. Então, receber orientações sobre o que você pode fazer para eliminar todos esses sintomas na sua casa, você aprender a fazer tudo isso, nem tem preço. Você se livra de tantos problemas que não dá nem para começar a contar aqui. Você se livra de ficar totalmente dependente de médico, de clínica de fisioterapia, se livra de ter que ficar convivendo com tanta dor, se livra até dessa sensação de impotência que você pode sentir, de, meu Deus, eu não sei mais o que fazer. Eu escuto isso direto das pessoas que começam a me seguir. Aline, pelo amor de Deus, me ajuda, eu não sei mais o que fazer para me livrar dessa dor. Chega a ser desesperante. Então, a partir do momento que você aprende o que fazer, faz uma diferença gigantesca na sua vida, até no seu estado psicológico. Então, pensa nisso, que o tratamento presencial nem sempre é a melhor solução. Num caso como esse, é muito melhor que você já saiba o que fazer em casa assim que a crise começar. Aí depois, se precisar,
aí você vai procurar uma ajuda adicional no presencial, na fisioterapia, com o médico e tal. Mas tem muita coisa que dá para você resolver em casa na hora. E acho que isso realmente não tem preço no mundo, né? Eu realmente, quando caí, né, aquela história que eu já contei para vocês, mas para quem ainda não sabe, eu levei uma queda muito feia, machuquei muito feio o meu joelho, ficou da pior forma que poderia, e foi no meio da pandemia, não tinha como ir para a clínica de fisioterapia, não tinha meus aparelhos, e eu agradeci muito a Deus. Vou até abrir meu coração aqui para vocês. Eu agradeci muito a Deus todo santo dia, porque eu sabia o que fazer para ficar boa do meu joelho. Eu fui elaborando o tratamento bonitinho, sabendo exatamente o que eu estava fazendo. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, se eu fosse leiga, se eu não soubesse de nada, como que eu ia ficar sofrendo meses e meses e meses e podia até conseguir um problema como esse, do edema ficar duro a ponto de eu não conseguir mais tirar ele de lá. E aí ia ficar o resto da vida com dor. Então, você saber o que fazer não tem preço mesmo. E eu digo isso realmente porque eu passei por isso, por experiência própria. E recomendo que você queira aprender também. É para isso justamente que eu estou aqui, para que você tenha essa oportunidade que eu também tive, de saber o que fazer para ficar boa do joelho e voltar à vida normal, tá? Próxima pergunta. Bom dia, eu tenho artrose no joelho e esporão no pé e sinto muita dor. O que fazer? Essa pergunta é também muito importante, porque, deixa eu só recarregar aqui meu. Essa pergunta é muito importante porque muitas vezes, eu acredito que mais da metade das vezes até, quem tem artrose no joelho tem problema no tornozelo ou no pé também, certo? Isso é muitíssimo comum. E aí, qual é o problema? É que se você trata só o joelho e fica com aquele problema lá no pé, vai ficar muito difícil você conseguir ficar boa mesmo do joelho e voltar à vida normal. Aí, o que é que tem que ser feito? Você tem que fazer o tratamento do tornozelo, se tiver problema de desalinhamento lá, e tem que fazer um tratamento no pé, se tiver problema também no pé, para poder ter os melhores resultados possíveis no seu tratamento. É até por isso que dentro do PMA eu coloco um tratamento só para realinhamento do joelho, para quem tem o joelho torto, para dentro ou para fora, e para o tornozelo também. Realinhamento de tornozelo. Quem tem tornozelo pronado ou supinado para dentro ou para fora, faz esse tratamento também para poder ter melhores resultados no tratamento da artrose no joelho. E o pé também não escapa. Se você tem um pé plano ou um pé cavo demais, né, aquele pé com um arco bem grande lá na planta do pé, né, ou então aquele pé plano todo reto, não tem curva nenhuma, isso também não é bom para o joelho. E aí tem como você fazer um tratamento para diminuir esse problema, até chegar a um ponto de ele não interferir mais na salubridade do seu joelho lá em cima. Então, é importante mesmo fazer o tratamento dos dois. O esporão de calcânio, em específico, esse problema aqui que ela falou, pode ser tratado com os mesmos recursos analgésicos para o joelho. E também pode ser tratado com os mesmos alongamentos da parte de trás da perna, que são para o joelho, podem servir para o pé também. Então, pode acabar se tornando um tratamento complementar. O tratamento da artrose no joelho, conseguir eliminar o problema da dor do esporão de calcânio. Agora, o esporão é a mesma coisa, não tem tratamento também. E aí, qual é o problema de não ter cura, né? Não tem cura também. E aí, qual é o problema de não ter cura? De novo, você precisa aprender a controlar os sintomas. Saber os recursos analgésicos para aliviar a dor, saber como diminuir a pressão na panturrilha, se é uma panturrilha encurtada, você precisa saber alongar. E tudo isso você pode aprender dentro do tratamento da artrose no joelho. Se faz para o joelho, faz para o tornozelo. Entende? Então, é um problema que pode ser solucionado, sim, através do tratamento para a artrose no joelho. Outra pergunta. Doutora Aline, minhas dores estão melhorando, mas continuo sentindo as pernas pesadas. Tem como melhorar isso? Essa paciente é do PMA também. E ela perguntou
por que as pernas continuavam pesadas. E o porquê é o seguinte: quando você está no primeiro passo do tratamento, você vai focar no alívio da dor. Só nisso, só nisso. O foco é o alívio da dor, através da redução da inflamação e do inchaço, né? Progressiva até a dor ir embora. Por isso ela está sentindo a melhora na dor, porque ela está nessa fase do tratamento, nesse passo. Agora, depois que passa por 30 dias nesse primeiro passo e mais 30 dias recuperando o movimento do joelho, aí é que ela vai para o fortalecimento do joelho, que aí é que está. Essa sensação de perna pesada é por causa da fraqueza muscular excessiva associada à circulação inadequada. Por que circulação sanguínea inadequada? Porque quando você tem dor, você não se movimenta adequadamente. Você se movimenta devagar, com dificuldade, e isso faz com que a circulação do sangue fique mais lenta. E essa lentidão vai causando também essa sensação de peso associada à fraqueza. E aí, esse problema da perna pesada vai ser melhor resolvido a partir do passo 2 do tratamento, mas vai ser resolvido completamente na fase 3, né, que é o terceiro passo do tratamento. E aí, essa sensação vai sumir. Então, você conseguiu perceber aqui, só com esse exemplo, que os problemas vão sendo solucionados, cada um no seu momento. E cada um na sequência, se você faz na sequência certa, cada um vai ser resolvido no momento certo. Tá bom? E aí os sintomas vão desaparecendo, até você conseguir ficar boa do joelho e voltar à vida normal. Outra pergunta. Aline, você trata de pessoas que moram longe, que têm problemas de falta de cartilagem nos joelhos? Essa pergunta é maravilhosa e eu tenho recebido realmente várias vezes, né? Principalmente as pessoas que estão chegando logo nas minhas redes sociais, não me conheciam antes. O meu trabalho é justamente esse. E eu só trabalho com isso. Como assim, Aline? Eu não faço atendimento presencial algum, zero atendimento presencial. Minha vida profissional é toda dedicada às minhas pacientes no mundo online. Tudo é na internet. A avaliação, acompanhamento, aulas ao vivo de acompanhamento em grupo, tudo, consulta, tudo é online. Aline, mas será que isso dá certo mesmo? Eu gosto tanto dos tratamentos presenciais. Bem, não só dá certo, como é muito melhor do que o tratamento presencial que eu fazia antes, na clínica de fisioterapia e no consultório de Pilates. Eu fui 20 anos praticamente professora de Pilates e também trabalhei por bastante tempo em clínicas de fisioterapia. E eu não via os resultados que hoje em dia eu consigo dar com esse tratamento online. Não via mesmo. Da pessoa conseguir voltar à vida normal a longo prazo. Eu via melhorezinhas passageiras, daqui a pouco a paciente voltava com dor de novo e não sei o quê, e era uma bola de neve, melhora, piora. E eu não conseguia dar o resultado que eu precisava dar para as minhas pacientes quando trabalhava no presencial. Porque sempre tinha uma lacuna no tratamento que eu não enxergava. Só vim entender depois que eu precisei fazer o meu próprio tratamento. E aí, dentro do mundo online, não tem limite de tempo para você passar a orientação. Eu posso dizer todas as reeducações funcionais que a pessoa precisa, porque eu posso gravar e ela pode assistir 1000 vezes aquela mesma gravação, por exemplo. Como sentar corretamente, levantar corretamente, como subir escada, quais as melhores posições de dormir, como andar direito, como isso, como aquilo, como facilitar a rotina em casa, como descomprimir o joelho com alongamento, como fazer os exercícios de fortalecimento, como fazer a sequência do tratamento completo. Lá no Pilates, por exemplo, eu só tinha como fazer a parte do fortalecimento. E aí ficava faltando eliminar a dor, a inflamação e o inchaço. Não tem recurso para isso no Pilates. E aí, sem fazer essa sequência correta, a paciente não conseguia ficar boa. Lá na fisioterapia, nunca dava tempo de eu fazer tudo o que precisava. Eram 8 a 10 pacientes, só para mim, né, para cada fisioterapeuta.
E aí já não dá tempo por isso. E além disso, ainda tem aparelho, compressa, mil e uma coisa para você colocar no paciente. Na hora que ele vai fazer o que mais importa, que é o exercício, praticamente não tem mais tempo, né? Depois de passar pela sequência. E a fisioterapia ainda tem o problema de fazer todos os passos ao mesmo tempo. Não dá tempo de preparar o joelho para chegar no exercício de fortalecimento. E aí, esse é um outro problema grave, porque impede a pessoa de ficar boa do joelho para conseguir voltar à vida normal. E eu, assim, sempre que eu trabalho, que eu atendo uma pessoa, eu estou totalmente comprometida com o resultado dela. Se ela não tem resultado, para mim é extremamente frustrante. E eu sentia isso na fisioterapia e no Pilates. Agora, no mundo online, não. Por isso que eu larguei todos os tratamentos que eu tinha no mundo presencial e me dedico 100% ao online. E é justamente para pacientes que têm problema com a cartilagem no joelho. Se está desgastada, se acabou a cartilagem, se isso e aquilo. É justamente com esse público que eu trabalho, tá bom? Ai, Aline, mas eu não acredito que a fisioterapia não dá resultado. Ah, por que isso, por que aquilo? Olha só os comentários. Eu já mostrei isso aqui uma vez, mas vou repetir. Olha um desses comentários. Faço fisioterapia, não resolveu nada, né? Faço, não resolveu nada. Aí a outra, a Mari Vieira. Minha experiência foi nula. A dor e a limitação só aumentaram com a fisioterapia. Estou cada dia pior. Aí a Thelma. Eu tenho artrose, não tenho cartilagem e nem líquido no joelho. Fiz várias fisioterapias e não resolveu. É muito triste. Não resolveu, por isso que eu estou falando com vocês aqui. Sem sequência, não dá certo, certo? Então, é por isso que hoje em dia eu só trato no mundo online, porque os resultados são infinitamente melhores e de longo prazo. E agora eu estou encerrando o programa de hoje, lembrando que toda terça e quinta, às 8 horas da noite, tem o programa Fique Boa do Joelho com a Aline, e que todos os dias tem vídeos novos aqui no canal, para te ajudar nesse caminho para ficar boa do joelho e voltar à vida normal. Não se esquece de se inscrever nesse canal e ativar o sininho para receber as notificações sempre que eu postar novos vídeos. Assim você aprende cada vez mais qual é o caminho para ficar boa do joelho e voltar à vida normal. Estou te esperando no próximo vídeo. Até lá!